Em nome daquele que é o único que pode nos salvar, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus amados irmãos, há 10 anos atrás, num dia 17 de abril, estava marcada a minha instalação como pastor da congregação São Lucas, na cidade de Parobé, do Rio Grande do Sul. Ocasião esta onde o presidente da época, o pastor Egon Koperek, faria então a minha instalação como pastor daquela congregação. Porém, naquele domingo, aconteceu um dos maiores temporais que eu já vi na minha vida. Naquele dia, a tempestade foi tão forte que ela derrubou árvores, postes, ela fez com que a cidade ficasse alagada e até mesmo a companhia de eletricidade tomou a decisão de cortar a energia elétrica para que não houvesse mais riscos e perigos para as pessoas do município. Infelizmente, acabou sendo uma frustração para a congregação que estava se preparando para a instalação do seu pastor naquele dia, mas assim como eu falei para os meus membros lá de Parobé na época, eu repito agora, Deus sabe o que é o melhor em meio às tempestades que se apresentam em nossas vidas. Eu lembrei desse episódio agora 10 anos depois, porque o texto do evangelho deste final de semana, ele também nos conta sobre uma violenta tempestade no mar da Galileia. Lá estavam os apóstolos junto com Jesus Cristo, e uma bela lição nos é transmitida através do relato do evangelista Marcos. O capítulo 4 de Marcos, então, nos mostra Jesus ensinando aos seus discípulos por meio de parábolas. Talvez tenha passado o dia todo ensinando, e ao final da tarde, Jesus, provavelmente muito cansado, desejava descansar um pouco. E como ele já estava dentro de um barco que servia de tribuna para falar ao povo que se acumulava na areia da praia, Jesus então propôs aos discípulos que eles atravessassem o mar para o outro lado para que ele tivesse um pouco mais de sossego. Porque se ele optasse em ir pela praia, certamente ele iria esbarrar na multidão que estava lá para ouvi-lo e ele continuaria sem poder descansar. Acontecendo que eles indo, Jesus então logo se acomodou no fundo do barco para tirar um cochilo enquanto a viagem acontecia. E a gente nota uma coisa interessante aqui. A gente vê um Jesus cansado, um Jesus que precisa dormir um pouco, um Jesus que talvez estivesse até mesmo com fome, com sede. A gente vê um Jesus homem, alguém que passa pelas mesmas privações físicas que todos nós passamos, alguém que não era diferente de nós. E esse relato de Marcos, ele nos mostra claramente a natureza humana de Cristo, alguém que se tornou homem para então vencer o pecado em nosso lugar. Olhando assim, a divindade de Cristo parece um pouco distante, e é por causa de momentos assim que alguns podem até pensar que não precisam de um simples homem que vá socorrê-los. Mas aí a história muda de figura porque de repente uma tempestade se forma sobre o mar. Se fosse nos dias de hoje, provavelmente os nossos noticiários anunciariam um ciclone extratropical. E a violência do mar de repente se torna tão grande que o texto diz que as ondas já estavam entrando no barco. Os discípulos talvez tenham pensado que com os seus próprios esforços conseguiriam se livrar daquela morte certa que estava chegando com a tempestade. Talvez eles até tivessem empreendido seus esforços ao máximo. Talvez eles foram até o limite da capacidade do ser humano para tentar escapar daquela situação. Mas aí eles foram parados na total incapacidade que o ser humano tem de vencer as consequências do pecado. E diante desta incapacidade, tomados pelo medo, os discípulos não viram uma outra alternativa a não ser recorrer àquele homem que era também o Filho de Deus. E eles dizem: Senhor, salva-nos, porque estamos afundando. Assim também nós nos colocamos da mesma forma como os discípulos. Nós somos totalmente incapazes de fugir do nosso pecado e da morte eterna por meio dos nossos próprios esforços. Sozinhos, nós sempre iremos afundar. Nós precisamos de Cristo para alcançarmos a salvação. Nós somos salvos somente pelo poder que vem da palavra do Senhor. É comum nós escutarmos frases como: foi Deus que quis que o fulano morresse. Mas esta frase não é verdadeira. Por causa do nosso pecado, Deus ele apenas permite a morte e escolhe a hora da nossa morte. Mas nós nunca poderemos jamais afirmar que a morte acontece pela vontade de Deus. Até porque a morte não é algo que foi desejado por Deus.
A morte chegou até nós por causa do pecado do ser humano que comeu do fruto que Deus havia proibido de comer, trazendo assim a morte como a consequência do pecado. O apóstolo Paulo ele nos diz que o salário do pecado é a morte, mas que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, o ser humano não foi criado por Deus para morrer, e sim para viver o dom de uma vida eterna. Por isso, por causa do pecado no coração dos apóstolos, por causa do medo da morte, eles estavam desesperados quando acordaram Jesus e disseram: Mestre, tu não te importas que nós vamos morrer? Este pedido ele até parece uma repreensão a Jesus pela tranquilidade do Senhor, mas com certeza foi uma repreensão talvez motivada pelo medo da morte iminente. Isso acabou demonstrando que os apóstolos estavam com uma fé pequena, porque Jesus ele acabou se tornando o último recurso quando ele deveria ter sido o primeiro. Mas apesar disso tudo, Jesus ele não se magoou com o questionamento. Ele entende aquela pergunta através da pequenez humana diante da onipotência divina. É como se ele escutasse um sonoro grito: Senhor, salva-nos, porque nós queremos viver. Muitas vezes nós também queremos jogar a culpa sobre Deus quando a gente enfrenta as tribulações das nossas vidas. O Senhor não se importa comigo? O Senhor não se importa que eu possa morrer? E não é apenas o descrente. Até mesmo o cristão erra e acusa a Deus por causa dos problemas, das dificuldades e tristezas que enfrenta na sua vida. Não é incomum algumas pessoas se perguntarem: por que Deus deixou isso acontecer? Mas é uma indagação contra Deus. É uma indagação que vem por meio do medo natural do ser humano em relação à morte e às dificuldades dessa vida. Talvez é um grito de socorro, é como se dissessem: nós não queremos a morte, nós queremos a vida. Mas as pessoas precisam lembrar que nós queremos uma vida que somente Cristo pode nos dar. Este pedido precisa ser um pedido de um pecador que foi derrotado pelo seu pecado. É um pedido daquele que se encontra totalmente perdido. É um pedido de ajuda para a graça e a misericórdia do Pai. O pedido de Jesus para salvá-los é, no final das contas, um pedido de reconhecimento para aquele que tem o poder de nos dar a salvação. Nós não entendemos muitas vezes isto na nossa pequena e fraca compreensão racional, assim como não entenderam os discípulos durante a tempestade. Mas o nosso Deus é amoroso e compassivo. E foi com este sentimento que Jesus então agiu quando ele acordou naquele barco. Antes de qualquer coisa, ele agora não utiliza apenas a sua natureza humana, a natureza que sente sono, cansaço, fome, sede. Ele agora usa a sua natureza divina. E com o poder da palavra de Deus que lhe é próprio, ele realiza mais um milagre. E instantaneamente, ele para o vento e as ondas do mar, mostrando mais uma vez a sua onipotência de Deus sobre todas as coisas. Depois disso, Cristo então se volta para os discípulos e os repreende. Vocês ainda não têm fé? O nosso Salvador então nos prova o seu amor e mostra que antes de tudo ele nos quer dar a salvação. Mas ele alerta e ele repreende quando a nossa fé balança e deixamos de pôr a nossa confiança nele. Jesus sempre vai acalmar as tempestades da nossa vida. Jesus sempre vai fazer aquilo que está ao alcance para que nós possamos ser salvos. Ele quer nos dar a salvação, mesmo em meio às tribulações do nosso viver. Ele quer nos amparar em seus braços. Mas Ele quer também que nós estejamos bem firmes na fé, que nós não duvidemos do seu poder em nossas vidas, mesmo quando tudo parece que vai destruir a nossa vida, tudo que está ao nosso redor parece que vai desabar. Os discípulos, não apenas nesse caso, mas em outras vezes eles mostraram a fraqueza de sua fé. Mas este episódio relatado por Marcos é um episódio especial, porque aqui nós vemos as duas naturezas de Cristo, o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus agindo para mostrar o grande amor de Deus pelo homem pecador, para mostrar a onipotência sobre a natureza e para mostrar também em quem devemos colocar sempre a certeza da nossa salvação. O espanto dos discípulos ao verem o milagre de Jesus sobre os elementos da natureza são apenas para dar provas de que só Cristo
é o único que tem poder de nos salvar. Assim, meus amados irmãos, olhando para esta mensagem de Marcos, o pedido que eu faço é que todos nós possamos ter essa certeza plena e verdadeira de que Cristo sempre estará conosco em meio às tribulações e desafios que temos dia após dia de nosso viver. Lembrem sempre, Senhor, salva-nos porque, por nossa própria razão ou força, nós vamos afundar. Nós seremos afundados com o nosso pecado. E o que nós queremos é viver eternamente contigo no lar celestial. E nós sabemos que Tu és um Deus amoroso e compassivo. Sabemos que Tu és o nosso Salvador que deu a sua vida por nós. E assim, Senhor, nós reconhecemos que somente Tu tens o poder para nos salvar. Que assim o Senhor guarde, guie, abençoe, para que sempre possamos voltar a Ele e pedir: salva-nos, Senhor. E confiantes no Seu amor, tenhamos sempre a certeza da salvação. Amém.